estamos recebendo o economista Otílio Rodrigues Neto, e é com ele que a gente conversa a partir de agora sobre a ideia do atual governo de taxar, criar o imposto sobre as operações financeiras. Qual é a sua opinião, Otílio, sobre essa proposta? Essa é a chamada ideia Robin Hood, que naquele desenho animado, o que fazia o Robin Hood? Ele roubava dos ricos para distribuir com os pobres. Não tem como alguém poder ser contra a ideia de se tirar dinheiro das pessoas que possuem e distribuir entre as que não possuem. Não estamos falando de roubar, mas, por exemplo, uma reforma tributária que penalize mais, que seja chamada regressiva, uma reforma tributária que penaliza ou tributa mais as pessoas que têm e distribui. É uma ideia que a arquitetura, a concepção, não tem como alguém ser contra isso. As pessoas que já têm muito, porque o capitalismo, como a gente vem falando aqui, é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, ou seja, ele não é perfeito, ele tem uma série de distorções, porém foi o melhor que se inventou até hoje pela civilização humana. E esse regime, um dos problemas do regime capitalista é que ele, no seu movimento geral, ele torna aquelas pessoas que já são ricas, poucos que têm muito e cada vez tendo mais, e muitos que não têm nada, cada vez tendo menos. Esse é um movimento geral que acontece. Esse é um debate mundial. Tem bons autores aí que vêm discutindo esse tema, gente que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tem bons pensadores aí se debruçando sobre esse tema. Só que a gente tem que colocar as ideias no seu contexto geral. Vamos pegar o caso brasileiro e analisar especificamente essa notícia, porque dentro da reforma do arcabouço fiscal e das reformas que o governo Lula está encaminhando para serem aprovadas no Congresso, está essas medidas que você falou da tributação dos ganhos de aplicações feitas no exterior. E de vez em quando surgem assim essas ideias mirabolantes, fantásticas, com a justificativa de que com esse tributo que se vai gerar programas sociais. Muito bonito, tudo muito bom, tudo fantástico, perfeito. Ninguém discorda disso daí. A questão fundamental no Brasil é quem vai executar essas medidas. Vamos relembrar aqui alguns pontos. Eu estudei nos manuais de economia, por exemplo, a questão da carga tributária brasileira, ou seja, qual é o percentual dos impostos que um cidadão comum paga em relação a tudo que ele ganha, né, o que o governo arrecada. Isso é chamado de carga tributária. A carga tributária no Brasil, lá nos anos 90, quando eu estudei na Unicamp, era em torno de 21%, 22%, 23%. Depois foi subindo. No início do governo Fernando Henrique era 23%. Hoje está em 35%, 36%, já chegou a 37%. De cada R$3 que o brasileiro produz, ele disponibiliza R$1 para o governo arrecada. E o problema da pobreza no Brasil, que é um problema inaceitável, injustificável, né? Só que não vai resolver o problema da pobreza no Brasil com a questão de arrecadar mais impostos, porque a carga tributária vem subindo nos últimos anos. Cada governo que entra, todos esses que entraram aí nesses últimos, desde a redemocratização, né? Todos eles que entraram aumentaram a carga tributária. O último governo do Bolsonaro foi o único que pelo menos estabilizou, não teve aumentos assim. Não estou aqui falando de outros aspectos, mas nesse ponto em particular. E você observa, a carga tributária vem subindo no Brasil, ou seja, a receita que o governo arrecada vem aumentando. Entretanto, a pobreza no Brasil não se reduziu. Então, esse é um argumento assim, irrefutável. Não é uma questão de colocar mais dinheiro nas mãos do governo. Você lembra quando se criou aquele tal de CPMF? Lembra disso? Que era aquela contribuição financeira, que toda movimentação que você fazia no banco, pegava lá 0,35 e era arrecadado como imposto. Lembra disso? Sim. Qual que era o argumento, né, do Adib Jatene, que foi um grande médico, um cara íntegro, né, com toda a boa intenção do mundo, criou o imposto, só que foi o que aconteceu depois.
desviaram completamente a finalidade do imposto. Não foi para a saúde, ia lá alguma merreca para a saúde e a maior parte não era aplicado na finalidade. Então, Erivan, respondendo à tua questão, o problema da pobreza no Brasil não é um problema de falta de dinheiro. O Brasil é um país rico. Deixa eu te interromper aí um pouquinho. Então, se não é problema de falta de dinheiro, e parece que não é, porque agora mesmo foi distribuído um dinheirão para parlamentares. Então, seria o quê? Incompetência, ineficiência, corrupção, falta de vontade de resolver? O que é? Não é um único fator, é uma questão que a gente chama de multifatorial. São várias causas juntas, imbricadas, complexas, que cria essa situação, né? Primeiro, nós temos uma situação histórica no Brasil. Quando você analisa as causas da pobreza no Brasil, nós temos que voltar aí muitos anos, alguns séculos no tempo. O formato da nossa colonização, tudo começou ali. Embora eu sei que isso pode ser um assunto meio chato e enfadonho, mas a gente tem que voltar no tempo. O modo como o Brasil foi colonizado é que era uma colônia de exploração. Diferente, por exemplo, da América do Norte, onde as pessoas que chegaram lá vieram para se instalar, para se estabelecer, para construir uma nova civilização, uma nova sociedade. Aqui na América Latina, principalmente o Brasil e os países de colonização espanhola, a colonização aqui foi feita de um modo diferente, foi para explorar, foi para esgotar, para tirar toda a riqueza que tinha aqui, dos minerais, da própria cana-de-açúcar, depois, mais tarde, outros produtos agrícolas. A ideia toda aqui começou por aí. Depois tem a questão histórica, né, de que, enquanto outros países, por exemplo, a colonização anglo-saxônica, quando eles chegavam, que se colocavam lá numa vilazinha, num povoado, criando uma pequena assentamento, eles já abriam duas coisas. Eles construíam uma igreja e abriam uma escola. No Brasil, nós temos um problema histórico da educação, da desvalorização da educação, que é que a primeira universidade no Brasil só veio acontecer no século XX, a primeira universidade. Então, aqui nós nunca demos valor à formação, à educação, à criação de uma consciência crítica. Isso daí vai se somando, vai acumulando. E agora, assim, mais... Então, isso é mentalidade, sabe, da expropriação de uma classe dirigente que quer extrair o máximo. A gente observa em Picos mesmo. Eu, olhando ali de cima do morro, eu observei, até fiz um comentário em alguns grupos de amigos, como a cidade cresceu para cima. Você percebe ali no centro da cidade quantas construções novas de 2, 3, 4, 5 andares, a valorização do metro quadrado no centro ali de Picos é uma valorização que está no mesmo nível do Rio de Janeiro. O metro quadrado ali das últimas transações imobiliárias que foram feitas ali na Avenida Getúlio Vargas, Rua Santo Antônio, Rua São José, eu fiz as contas, é semelhante ao Leblon, lá em Ipanema, sabe, o metro quadrado mais caro do Brasil. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que Picos é uma cidade que tem uma vocação para o comércio. A gente percebe, olhando a cidade, que do ponto de vista das construções cresceu, desenvolveu, e o povo continua pobre, porque é uma mentalidade mesquinha, que ali é apenas uma amostra do Brasil. Não é Picos que é assim. É o Brasil. Não existe uma mentalidade no Brasil, né, de que, na medida em que você distribui renda, e não é Bolsa Família, não é isso. Distribuição de renda não é oferecer, claro que quem está com fome tem que comer e tem que ter o mínimo, a subsistência. Tanto que nesses últimos anos, as estatísticas que foram divulgadas esta semana, melhorou um pouco a renda dos miseráveis no Brasil. Porém, ainda é R$90 por cabeça. É insuficiente. Eu quero dizer com isso, nós estamos discutindo o tema da pobreza, e aí quando você me questiona sobre as causas, eu estou respondendo que as causas são múltiplas, e uma delas é a questão da desvalorização da educação e da falta de uma mentalidade da classe dirigente no sentido de se criar mecanismos de formação, de desenvolvimento de pessoas e de criação de emprego e renda para que as pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho para gerar renda, para enriquecer, porque aí os ricos vão ficar mais ricos ainda e todo mundo enriquece.